Olá, olá, gente querida! Graça e paz! Que Deus abençoe ricamente você, abençoe toda a sua família. Estamos de volta aqui no canal Falando de Cristo na Estrada, aqui no YouTube, para comemorar com vocês 500 inscritos aqui em nosso canal. Muito obrigado você que já se inscreveu e está nos ajudando a pregar a palavra de Deus. Se você ainda não se inscreveu, nós precisamos de você também. Se inscreva. É bom que faça algum comentário, deixe o like aí, né? Para o YouTube ver a relevância desse trabalho aqui no YouTube e passe a indicar também para outras pessoas. O importante é que nós já somos 500 pessoas inscritas aqui no canal e lá no Facebook já passamos de 5.100 pessoas nos ajudando também a pregar a palavra de Deus. Você está no canal Falando de Cristo na Estrada. Eu sou o Vanderlei Francisco, sempre comigo minha esposa, Dona Vilma. É ela que alimenta a página no Facebook, também o Instagram. Olha, siga a nossa página no Facebook, viu? Todo dia tem uma mensagem diferente de reflexão e para o seu crescimento espiritual, e é a Dona Vilma que alimenta a página. Só que eu estou aonde? Eu estou aqui em Montenegro, é isso mesmo. Montenegro, uma cidade bonita, pequena, mas bonita, bem cuidada aqui no estado de Rondônia. Estamos aqui em serviço, viemos para a festa de aniversário da Rolinet Fibra que completa o ano. Eu estive aqui na inauguração e estamos de volta aqui, a Rolinet completando o ano, e hoje nós tivemos o prazer de fazer essa festa de aniversário da Rolinet Fibra aqui em Montenegro. Só que a Dona Vilma não está comigo, né? A Dona Vilma está lá em Rolim de Moura e comigo está o presbítero Agnaldo. Quero mandar um abraço a ele que está ali no comando das câmeras, tomando o seu chimarrão. Daqui a pouco ele vai gravar também um vídeo para o MD Momento com Deus, para o canal dele no YouTube, também para a página do Agnaldo no Facebook. Vale a pena você seguir também. Obrigado, meu irmão Agnaldo. E eu quero convidar você agora para estar orando comigo, para a gente abrir a nossa Bíblia e vamos estudar a palavra de Deus. Hoje nós vamos falar sobre a mente de Cristo, isso mesmo, tá? Pegue a sua Bíblia aí, se prepare em oração e vamos orar. Vamos falar com o Pai. Querido Deus, amado Pai, em sua presença nós pedimos perdão, Senhor. Perdão pelos pecados, perdão pelas falhas. Nós agradecemos por todas as bênçãos, por todos os cuidados, por esse momento especial. E pedimos a tua ajuda agora, que o seu Santo Espírito conduza esse estudo, que ele seja o professor e o diretor e que nós possamos aprender e colocar em prática. Nós te pedimos, nós te louvamos e glorificamos em nome de Jesus. Amém. Bom, eu estou aqui, né, ao lado da BR, tem uma avenida ali, outra avenida aqui, e aqui é um espaço muito bonito, mas é um desafio, né? Carro passando de todos os lados, carro de propaganda, criança brincando, mas é muito bom também para a minha concentração, né? E eu quero estar concentrado aqui junto com você para a gente estudar a palavra de Deus. Em minhas mãos, ó, a velha companheira, a nossa amiga de sempre, Bíblia Sagrada, lâmpada para meus pés, luz para o meu caminho, a Santa Palavra de Deus. Está aqui, ó, ela é a nossa base para o nosso estudo. E o meu manual de estudo, está aqui também o manual de estudo, e esta lição que nós estamos estudando, muito especial, né? Nós estamos falando aí sobre a cosmovisão bíblica a respeito do corpo humano, ou a respeito do ser humano. Verso para memorizar, verso para você gravar aí na sua cabeça, e está em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23, que diz: o mesmo Deus de paz o santifique em tudo, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém! Glória a Deus por isso. Bem, esse texto aqui está mostrando, né, e fazendo um desafio para aqueles que acreditam que Deus está afim só do coração. Já ouviram falar isso? Deus só quer o meu coração? Já ouviram dizer aí que, olha, a carne, o corpo é mau, mas a alma é boa? Pois é, nós já falamos aqui, né? Isso aí é filosofia, não é teologia, isso aí é platonismo, não é cristianismo, né? Nós somos uma pessoa integral. Por isso, Paulo, ele vai estar fazendo essa advertência. Você tem que ser santificado em tudo, tá? A sua vida espiritual, mental e física também, tá? Então você tem que refletir nas passagens que nós estamos estudando aqui e entender de uma vez por toda que santificação é importante em um todo. Não é só o coração, não é só a mente, não é só a vida espiritual, não é só no corpo, né? Cultivar aí uma boa saúde, mas em todos os aspectos, físico, mental e espiritual.
Nós já estudamos aqui sobre o modelo de Jesus, né? Jesus, ele crescia fisicamente, espiritualmente e crescia também socialmente, né? O ser também, nós somos também seres sociais. Nós somos feitos para se relacionar com as pessoas. E aí fala do nosso comportamento de cristão, se estamos glorificando a Cristo também, né? Falamos sobre o corpo como templo do Espírito Santo, foi o vídeo anterior que eu postei, vale a pena você conferir. O nosso corpo físico como templo do Espírito Santo, morada de Deus, tá? Paulo vai estar dizendo que você não pode fazer o que você pensa. Aquela regra, meu corpo, as minhas regras, isso é falso, tá? Isso é falso, isso é antibíblico. Se é antibíblico, é anticristo, tá? Então tire da sua ideia aí, da sua cabecinha, o meu corpo, minhas regras, tá? Porque você foi comprado por um preço que ouro nenhum podia comprar. Você foi comprado pelo sangue de Cristo vertido ali naquela cruz. Nós somos dele por dois motivos principais, pela criação e também pela redenção. E na glorificação, quando ele voltar, e aquilo que é corruptível vai se revestir de incorruptibilidade, né? Aí, por fim, seremos livres da presença do pecado, iremos morar com ele no céu e depois retornaremos para a nossa nova terra, a nova Jerusalém. Tá a fim de ir? Pois é, eu quero contar com você nesse dia também. Temos aí um encontro marcado. Portanto, ao santificar, santifique num todo. O corpo é templo do Espírito Santo. O corpo é morada de Deus, né? Ele não nos pertence. Assista aí o vídeo anterior, tá? Hoje nós vamos falar sobre a mente de Cristo. E no final do vídeo, lembra que eu falei no último vídeo que eu iria falar sobre os 8 remédios naturais? Pois é, eu vou falar dos 8 remédios naturais meio por cima, porque eu quero gravar um vídeo especialmente falando sobre a orientação bíblica dos 8 remédios naturais. Tá fechado aí então? Bora estudar? Tá com a sua Bíblia na mão? Pois é. Hoje o tema é este, a mente de Cristo. Já que nós temos que ser santificados em tudo, nós já falamos que nós devemos ser santificados no corpo, porque o corpo é templo do Espírito Santo, morada de Deus, né? Você foi comprado por preço de sangue, ouro nenhum podia pagar o preço, pois é. Por amor, Jesus vem, assume o teu lugar e você é comprado pelo sangue de Deus, tá? E hoje nós vamos falar também da santificação da mente. Nós podemos falar também de maneira poética a santificação do coração, né? As pessoas acham que o coração é o centro, né? De maneira poética a gente fala isso, mas nós estamos falando da mente, onde acontecem as nossas decisões. É o local da razão. Então, quando nós falamos da mente de Cristo, nós estamos falando de intelecto, nós estamos falando de atitude, nós estamos falando de sentimentos, nós estamos falando de emoções. E alguns vão chamar esse tipo de vida, até na Bíblia mesmo, de alma, né? A alma por um todo precisa ser transformada. Então a mente de Cristo, ou o coração de Cristo, a atitude de Cristo em cada um de nós. Como é que está a sua mente, os seus pensamentos, as suas tomadas de decisões? Você se pergunta antes ou depois que você já tomou uma decisão, né? Ainda hoje, conversando com o Aguinaldo ali no quarto do hotel, aqui em Montenegro, a gente falava justamente disso, né? Para você ter a mente de Cristo, primeiro você tem que ter a atitude de Cristo. Você tem que tomar uma decisão, pergunta, o que Jesus faria no meu lugar? Né? Em determinada situação, como é que Jesus faria? Então você vai fazer igual a Jesus, porque nós estamos seguindo os passos do Mestre. Lembre-se, ser discípulo é seguir o seu Mestre e fazer igual ao seu Mestre, tá? Deixa eu ler um comentário que eu achei muito importante. Esse vídeo hoje vai ser um pouco maior, porque o tema, como eu disse, é um tema muito, mas muito importante. O autor falando aqui sobre a mente de Cristo, ele vai dizer assim, olha, o apóstolo Paulo deixa claro que todo crente deve ser uma pessoa espiritual. A gente fala muito dessa guerra, dessa batalha entre o eu carnal, né, e o eu espiritual. Quem é que vence essa batalha? Aquele que você alimentar mais. Como que você alimenta esse eu carnal? Com as coisas da carne, com a concupiscência, né? Com os desejos da carne. Como é que você alimenta o seu eu espiritual? Só através do Espírito Santo, só dando lugar para Jesus Cristo em sua vida por completo. Ele tem que tomar o lugar de Senhor. É Ele que tem que dominar sobre a sua vida pessoal, na sua casa, no seu trabalho, aonde você estiver também no meio social, ok? Ele continua dizendo, olha,
temos a mente de Cristo somente quando discernirmos espiritualmente as coisas espirituais e somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Ele fala isso baseado em Romanos capítulo 8, verso 14. Então nós temos que ter esse discernimento se aquilo que eu vou fazer, né, é uma coisa espiritual que vem de Deus. Se vem de Deus, ótimo. Se não vem de Deus, opa, deixa pra lá, é coisa do inimigo, tá? Então nós temos poder, através do Espírito Santo, para discernir entre o bem e o mal, o que é bom e o que é ruim, diante da palavra de Deus. Abrem aspas. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Talvez seja uma pergunta que você faça. Paulo está fazendo essa pergunta, ele gosta de fazer a pergunta e ele mesmo responde, né? E ele responde, nós, porém, temos a mente de Cristo. 1 Coríntios, capítulo 2, 16. Então ele pergunta, pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? E ele responde, nós, porém, temos a mente de Cristo. Você pode ter a mente de Cristo. Eu, presbítero Aguinaldo, nós podemos ter a mente de Cristo. Dessa forma, podemos ter vislumbres da mente de Deus para que possamos conhecer a sua forma de pensar, a sua forma de agir. E agir como ele agiria. Pensar como Deus é agir, é ter a atitude de Deus. Ok? Até aí tudo bem? Abrem aspas de novo. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Agora, Filipenses 2, 5, ele está dizendo, olha, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Tá conseguindo seguir aí o nosso vídeo? Maravilha então, tá? Agora, muita atenção, foca aqui no vídeo. Eu quero chamar a sua atenção para algumas versões que a Bíblia vai apresentar. A Nova Almeida Atualizada traduz a frase assim, tenham em vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus. Amém? A Nova Versão Internacional e algumas outras traduções explicam esse termo de maneira correta como atitude. Eles escrevem assim, seja a sua atitude, ou seja a atitude de vocês, a mesma atitude de Jesus. Amém? Lembra que nós falamos no começo sobre a atitude de Jesus? Precisamos pensar de acordo com o modo como Deus pensa. Jesus, ele repreendeu Pedro por seu pensamento terreno. Abre aspas para Jesus, ele diz, está pensando como o ser humano pensa e não como Deus pensa. Ali em Mateus capítulo 16, verso 23. E muitas vezes nós realmente nos pegamos, né? Pensando como a carne pensa, não como Deus pensa. Ou agimos com a emoção carnal. A emoção carnal, o homem carnal é o homem pecador, tá? A natureza pecaminosa é herdada de Adão. O eu espiritual, guiado pelo Espírito Santo, vem de Jesus Cristo. Por isso que Paulo sempre enfatiza a termos uma vida espiritual, ou uma vida ligada, dominada, guiada por Jesus Cristo através do Espírito Santo. Até aí tudo bem? Está conseguindo acompanhar? Agora, eu preciso fazer algumas leituras para vocês, né? Por quê? Porque alguns acreditam que o indivíduo será transformado com a mudança do ambiente. Isso ajuda, claro que ajuda. Vou repetir, muitos acreditam que o indivíduo ele é transformado com a mudança do ambiente. Devemos evitar lugares e circunstâncias que nos tornem vulneráveis à tentação. A Bíblia diz que lá em Salmo 1:1, Provérbios capítulo 5, do verso 1 ao verso 8, diz que nós devemos realmente evitar lugares, evitar situações, né? Por quê? Porque nós somos vulneráveis à tentação. Nós temos essa natureza pecaminosa em cada um de nós. Mas o problema com a tentação e o pecado só pode ser resolvido pela mudança do coração, ou só pode ser resolvido pela mudança da mente. Quando a Bíblia fala a mudança do coração, ela está falando com a mudança da mente, com a mudança da atitude, ok? Cristo tocou o cerne da questão, abre aspas, ele diz, do coração das pessoas é que procedem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as maldades, o engano, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, o orgulho, a falta de juízo. Marcos capítulo 7, 21 e 22. Do coração. Não é aqui, ó. É da nossa mente, dos nossos pensamentos, das nossas atitudes. Meus queridos seguidores, isso significa que a mente precisa ser transformada
para que o comportamento seja alterado, tá? Eu repito para vocês, significa que a nossa mente precisa ser transformada para que o comportamento seja realmente alterado. Então, nós estamos vendo aí um outro processo da santificação agora na mente. Nós vimos no vídeo anterior, né, que o corpo é templo do Espírito Santo, precisa ser santificado, e agora nós estamos vendo aqui também, né, que a nossa mente precisa ser transformada para que o nosso comportamento também seja alterado, tá? Então eu quero ler o verso para vocês aqui, ó. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Paulo ele vai dizer aqui, nós temos a mente de Cristo. Você tem a mente de Cristo. Quem subirá ao monte do Senhor ou quem estará em seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade nem jura de maneira enganosa. Salmo 24, verso 3 e 4. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha outro texto, Romanos 12, 2. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso é que vocês devem pensar. Amém, né? E eu quero ler mais um aqui, ó, Filipenses 4:8. Pensai nas coisas de cima, mas não nas coisas da terra. Colossenses 3:2, né? Eis que dias vem, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposados, diz o Senhor. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior, a escreverei no seu coração, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Esta é a vontade de Deus. Ele quer escrever a sua lei na nova aliança, no teu entendimento. No entendimento é você aceitar, né, tomar a sua razão, a sua atitude de aceitação a respeito da palavra de Deus, a respeito dos mandamentos de Deus. E ele quer escrever essa lei em nosso coração. Já está profetizado lá em Jeremias 31, do verso 31 até o verso 33, ok? Ele quer escrever a sua lei, os 10 mandamentos na sua mente, no seu entendimento e também no seu coração. Esta é a nova aliança. Então a pergunta, né, que podemos fazer aqui é, o que significa ter a mente de Cristo? Depois de ter lido todos esses textos que eu li para vocês aqui. Eu respondi aos meus garranchos aqui, ó. Eu respondi, primeiro, nós temos que obter a vitória sobre a tentação também no nível de pensamentos. Nós precisamos vencer a tentação do inimigo também ao nível do pensamento, das emoções e das nossas atitudes. Isso mesmo, tá? As nossas atitudes têm que ser a atitude de Cristo. É fazer aquela pergunta, como é que Cristo faria nessa situação? Como é que Cristo faria? Segundo, nós devemos alcançar a mente de Jesus, a mente de Cristo, somente pela graça. Ou seja, nós precisamos entender que o Espírito Santo é quem vai fazer essa transformação se você abrir o teu coração, meu amigo. Toque, toque, eis que estou à porta e abro. Ele não vai invadir, ele não vai fazer uma transformação se você não permitir. Essa é uma outra verdade. Ele só faz a transformação necessária, a renovação da mente, da sua mente, da minha mente, se você permitir. Quando fala que está na porta do coração batendo, ele está na porta da nossa mente, pedindo, olha, entenda, aceite, tá? E terceiro, nós devemos ter fé, né? Que Deus, ele escreveu, ou em alguns, né? Ele quer escrever a sua lei, os seus mandamentos, o nosso coração. Para quê? Para que possamos obedecer. Agora, a carne não quer obedecer à lei de Deus, né? Por isso que lá em Ezequiel, e eu vou ler esse texto daqui a pouco, ele fala esse mesmo texto dizendo que vai colocar o Espírito Santo dentro do nosso coração, porque só através do Espírito Santo é que podemos guardar perfeitamente a sua palavra, a sua lei, o seu decálogo. Até aí tudo bem?
Vamos indo para o final então? O Senhor havia prometido sob a nova aliança que ele colocaria a sua lei na mente de seu povo e a escreveria no seu coração. Só uma pergunta para vocês aqui. Que lei é essa que Jeremias está falando? Olha, a aliança é nova, tá? Mas a lei é antiga, a lei é eterna, né? E ela é mostrada ali no Monte Sinai através de 2 tábuas. A primeira tábua, 4 mandamentos ensinando o homem a ter um relacionamento de amor, respeito e obediência para com Deus. E na outra tábua, 6 mandamentos ensinando o homem a amar, né, o ser humano. Essa vida social, relacional, honrar pai e mãe, não matar, não roubar, não adulterar, né? E por aí vai, tá? Tudo bem aí? Conseguiram compreender? Então a aliança é nova, mas a lei é a lei eterna, a lei moral, escrita pelo próprio dedo de Deus. Não é surpresa que o Sermão da Montanha, Cristo ampliou e aprofundou o significado dos mandamentos ao nível de pensamento e intenções. Leia depois Mateus capítulo 5, do verso 17 ao verso 48. Ele tira da letra da lei e ele traz para o nível do coração. Assim podemos vencer a tentação somente pela graça de Deus e o nível de pensamento e intenções. Devemos reivindicar a promessa para que dominemos os pensamentos pecaminosos. Reivindicar da onde? Reivindicar de Deus, do poder do Espírito Santo. Só Ele pode, tá bom? Nós sempre teremos natureza pecaminosa até que Jesus volte. Nós estamos num processo, você que já aceitou Jesus, você está num processo chamado santificação, mas essa luta vai continuar entre o eu espiritual e o eu carnal. Vence quem você alimentar mais e você só será livre da presença do pecado na glorificação com a volta de Jesus. Mas, se estamos em Cristo, estamos totalmente cobertos por sua justiça. Amém? Embora ainda não sejamos perfeitos, já somos considerados perfeitos em Jesus. Paulo escrevendo aos irmãos de Filipe 3, né? De 12 a 15, nós somos considerados justos pela justiça de Cristo imputada a nós. Isso é graça, nós não merecíamos, tá? Abrem aspas. Quando estamos unidos a Cristo, temos a mente de Cristo. A pureza e o amor resplandecem no caráter. A mansidão e a verdade controlam a vida. A própria expressão de nosso semblante se transforma. Cristo, habitando na alma, exerce um poder transformador. E o aspecto exterior testifica da paz e alegria que reinam no interior. Eu li em Ellen White Mensagens Escolhidas na página 337. Quando há uma mudança de pensamento, quando você aceita e tem a mente de Jesus, as atitudes de Jesus, isso é revelado até no seu semblante, nas suas atitudes, nas suas obras. Meu irmão, minha irmã, uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa cheia de Jesus, é uma pessoa cheia de Deus. É uma pessoa que está cheia de Jesus, cheia de Deus, é uma pessoa cheia de amor. É uma pessoa que atrai as outras pessoas. Lembra que eu falei no vídeo anterior? Nós somos sal da terra, nós estamos aí para levar sabor à vida das pessoas. E as pessoas querão ficar ali perto de você. Você é luz, você é foco no meio do mundo tão tenebroso, um mundo cheio de pecado, quantos acidentes, quanta tragédia. Você é luz. No meio da escuridão as pessoas vão enxergar você. E eu já falei em outro vídeo, né? Talvez a única Bíblia que alguém vai ler é você, é o seu caráter, é o seu testemunho, as suas obras através do Espírito Santo. Por isso vale a pena santificar, fisicamente, mentalmente e espiritualmente, tá? Eu quero ir para o final. O autor ele me chama a atenção quando ele fala alma / coração, falando de aspectos emocionais, intelectuais e volitivos. Ele diz, a Bíblia hebraica sublinha a noção do coração em muitos versos. Deus declara que transformará o coração humano por meio de seus ensinamentos, graça e espírito. Amém! Quer ter um coração renovado? Quer ter um coração transformado? Aqui, ó, aprenda do Senhor Jesus. É através do aprendizado, do contato com a sua palavra, da obediência. Você vai ter uma mente renovada, você vai ter a mente de Cristo. Se você nunca abriu a Bíblia, se você nunca leu o que está escrito aqui, nunca permitiu alguém falar da Bíblia para você, como você sabe como Jesus pensava, como Jesus agiria? É importante você ter um contato com esse livro. Por isso eu abro todos os vídeos dizendo, olha, lâmpada para meus pés, luz para o meu caminho, é a palavra de Deus. Amém? Tudo bem aí? Vamos continuar aqui. Ele diz assim, olha, na mente
E ele vai citar aqui Jeremias, né? Ele diz, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no seu coração a inscreverei. Jeremias 31, 33. Agora, veja bem, eu disse, a aliança é nova. A lei, os 10 mandamentos, né? É eterno, é a lei moral de Deus. Agora você fala, mas eu não consigo, porque eu também tenho um corpo carnal. Agora, veja o que o mesmo texto por Ezequiel, na mesma época, Deus fala para Ezequiel. Porei dentro de vocês o meu espírito e farei com que andem nos meus estatutos e guardem e observem os meus juízos. Ezequiel 36, 27, glória a Deus, eu amo esse texto. Porque para você obedecer a Deus, a palavra de Deus, ter a mente de Cristo, somente através do Espírito Santo, meu irmão. Minha irmã, você que está aí do outro lado, somente através do Espírito Santo. Agora, Deus está dizendo, olha, eu vou colocar dentro do teu coração o meu Espírito. É só aceitar. É só querer, falar, Senhor, eu quero. Faça um compromisso com Deus agora, faz aí, faz. Tenha vergonha não, faça um compromisso, Senhor, eu quero. Eu quero ser uma pessoa cheia do Espírito. E uma pessoa cheia do Espírito vai ter a mente de Cristo, vai ter as atitudes de Cristo. Glória a Deus. E será ressuscitado como Cristo foi quando Jesus voltar. Vai para o céu como Jesus foi. E voltará com ele aqui para Nova Jerusalém. Que coisa linda! Como é bom estudar a palavra de Deus, né? Na Bíblia, o coração representa mais do que apenas um órgão físico que bombeia sangue. Simboliza a sede das emoções, lugar em que tomamos decisões, sentimentos, lugar que pensamos. Representa a nossa vida interior, a vida profunda de nossos motivos, objetivos e desejos. É por isso que este coração, que esta mente precisa ser renovada. Você e eu precisamos ter a mente de Cristo. Amém? Quer ter a mente de Cristo? Nós já demos várias dicas aqui, né? E no próximo estudo a gente vai continuar falando desse tema, tá? E eu vou trazer para vocês a orientação do Espírito. Já que falamos muito a respeito do Espírito Santo, nós precisamos ser renovados então, ter a vida santificada, fisicamente, mentalmente e espiritualmente. Então no próximo vídeo nós vamos falar sobre a orientação do Espírito, tá? O Espírito, ele é o agente que derrama o amor em nosso coração. Romanos capítulo 5, verso 5. Né? Sem a presença do Espírito Santo, nós somos incapazes de ter um amor verdadeiro. Para encerrar, eu preguei no começo do ano, né, se eu não me engano, na Igreja Central em Rolim de Moura, e um trecho do sermão falava justamente disso. Né? Muitas pessoas se enganam que elas podem ter um relacionamento conjugal, um casamento bonito, fez a festa, mora numa casa legal, tem filhos e que não precisa de Jesus para ter uma vida formidável, uma vida bonita. Só que, se Jesus é a fonte do amor e ela não está ligada a Jesus, ele vai colocar isso ali na parábola da videira, né? O que vai acontecer? Esse amor aos poucos vai acabando. Você e eu precisamos estar ligados na videira que é Jesus, porque Ele é a fonte do amor. Só Ele consegue nos abastecer com amor verdadeiro. Amém? Esteja ligado a Jesus e permita que Ele entre no seu coração. Vamos orar para encerrar? Muito bom ficar aqui com vocês. Deixe aí o seu like, o seu comentário. Compartilhe esse vídeo, convide outras pessoas para seguir o nosso canal. Querido Deus, amado Pai, em sua presença, mais uma vez, lhe agradecemos porque o Senhor nos deu a oportunidade de aprender um pouco mais. Nos ajude. Abrimos o nosso coração para que o Espírito Santo trabalhe em nossa vida, que faça morada, que faça o seu habitat. Querido Deus, seja com cada irmão e irmã nesse momento e nos ajude em nome de Jesus. Amém. Amém.